Paz do Senhor, igreja. Amém. Mesmo assentados, eu peço que abram comigo a palavra do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho, primogênito, enfaixou-o, deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envoltas em faixas e deitadas em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer o bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo, divulgaram o que lhes havia dito, e a respeito deste menino. Todos que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de lermos, ó Deus, a sua palavra, de estudarmos e conhecermos aquilo que o Senhor tem para nos entregar em tua tão grande sabedoria, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações para aprendermos um pouco mais sobre Ti, para aprendermos um pouco mais sobre Cristo, sobre o Espírito, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua sabedoria, com a sua paz, e que possamos cada vez mais estarmos caminhando na perfeição, caminhando para a santidade do qual o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estar presente neste lugar. Fala aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Estamos em dezembro, tudo que se fala é Natal. É Natal nos mercados, é Natal nos shoppings, é Natal nas ruas, é Natal em casa. Todo lugar que se olha, se vê luzes, se vê árvores, se vê crianças correndo felizes, se vê troca de presentes, os shoppings entupidos de pessoas procurando um presente ideal, cada um para o seu ente querido. Todo o canto, desde agosto, outubro, novembro, até o final de dezembro, se fala de Natal. As grandes movimentações, as confraternizações, as pessoas cada vez mais felizes, mais alegres, sempre se aproveitando dessa grande data festiva, uma das maiores festas do mundo cristão, a festa do Natal. Só que muitas vezes, todo esse enlace, todas essas confraternizações, essas festas, nos fazem nos perdermos um pouquinho do que realmente significa Natal.
do que realmente significa essa época, qual é o significado desse ano, o que ele traz para cada um de nós como cristãos, a palavra da natalidade, o Feliz Natal. A gente acaba se perdendo em meio às novidades, em meio às festas, e acaba se entregando muitas vezes a algumas mentiras criadas até por nós mesmos, para trazer mais alegria a esse momento. A gente apresenta às crianças o Papai Noel, a gente apresenta aos familiares a troca de presentes como sendo um foco tão grande das festas. A gente vê crianças enlouquecidas dentro dos shoppings, desesperadas para tirar foto com o bom velhinho. E esquecemos o que significa Natal realmente. O Natal é época de festejarmos com Cristo, é época de festejarmos com o Salvador, e entendermos o porquê que Jesus, o nosso Messias, Emanuel, o Príncipe da Paz, o grande conselheiro, Deus forte, o que Ele tem para nos ensinar mais uma vez, em uma história que muitas vezes nós consideramos como batida, uma história que muitas vezes nós consideramos como já sabemos tudo sobre ela. Então nós podemos parar mais uma vez e conhecermos e estudarmos esse trecho, que Lucas nos dá sobre a vinda e sobre o nascimento de Cristo. Então, eu gostaria de primeiro que vocês entendessem a primeira parte de um trecho tão curto. Como que Deus fez com que a sua palavra se cumprisse? Como que Deus fez que a sua profecia acerca do Messias se cumprisse? Logo no Éden, após a queda de Adão e Eva, Deus faz a promessa de que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Ele já promete, logo ali no capítulo 3, verso 15, acerca da vinda de Cristo, logo após a queda. E ainda assim, logo mais à frente, alguns milhares de anos à frente, nós podemos ver uma profecia mais direta acerca do nascimento de Cristo. Nós podemos ver ela lá no livro de Miqueias, capítulo 5, no verso 2. O livro de Miqueias 5:2 diz o seguinte: diz que em tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de militares de Judá, em ti me sairá o que há de reinar em Israel. Em ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De Belém viria o Filho de Deus, de Belém viria Cristo. Mas Deus caminha com uma forma um pouquinho diferente de como nós poderíamos pensar. Se de Belém viria aquele que nos salvaria, por que então encontrar uma mulher em Nazaré? Por que então encontrar Maria numa cidadezinha pequena de Nazaré, como diz no capítulo 2? Mas, fugindo do protocolo, fugindo do que nós pensaríamos, ele decide então encontrar Maria. E ele faz com que tudo que está ao seu redor mude para que se concretize o plano de Deus. César Augusto, recém-imperador romano, ele estava começando a governar todo o império, e então ele decide fazer um recenseamento. Para quem não entende, o recenseamento, ele é o ato de contar aqueles que são militares, aqueles que podem agir como militares. Eles contavam os homens que poderiam lutar, que poderiam entrar em uma guerra e defender o país, o império ou qualquer situação que seja. Neste caso, César Augusto ordena então que se faça o recenseamento. Mas nos recenseamentos normalmente se vai somente o homem. É sempre o homem que vai para as contagens, é sempre o homem que parte para fazer esse levantamento de números, enquanto a família fica. As mulheres ficavam em casa, os filhos ficavam em casa. Então, normalmente, o que deveria ter acontecido neste momento é que José sairia de Nazaré, subiria para Judá, em Belém, na Judéia, e então lá faria parte do recenseamento e voltaria. Mas por conta de alguns planos de César, por conta da dominação dos regentes de cada região, ele decidiu que neste ano em específico, não iriam somente os homens, mas sim os homens e as mulheres. Maria estava grávida,
José precisava subir para o recenseamento, por conta da ordem desse primeiro recenseamento, subiriam as mulheres também. Então houve a necessidade de Maria ir junto para Belém, da onde vinha José. Então Deus mudou a forma, Ele agiu através de César, um homem pagão que não cria, não era judeu, não frequentava nada, não conhecia o Senhor, mas utilizou dele para que a salvação do homem viesse de acordo com a sua profecia, que de Belém Efrata viria o Salvador. Deus, Ele pode mudar tudo aquilo que Ele desejar. Ele pode mexer com tudo aquilo que Ele achar necessário, por conta dos seus propósitos, por conta dos seus desígnios. Deus queria que Cristo viesse de Belém. Deus falou através dos profetas que o Messias viria de Belém. A moça do qual fosse ser mãe de Cristo, no caso Maria, que foi escolhida por Deus, ela poderia ser de qualquer lugar. Deus a levou a Belém, porque lá era onde Deus tinha designado que viria o Salvador. Deus pode fazer o que desejar para que os seus planos se concluam, porque a sua vontade é sempre perfeita, sua vontade é sempre boa, é sempre agradável, e ela vai acontecer independente da situação. A vontade de Deus vai sempre se cumprir, porque essa é a coisa boa a ser feita. Somente Deus pode dizer o que vai e o que não vai acontecer. Somente Deus tem o poder para transformar tudo o que for necessário para que a vontade dele aconteça. E foi assim que ele fez com o nascimento de Cristo. Então, em primeiro ponto, nós podemos ver que o Natal significa a concretização da vontade de Deus. O Natal, o nascimento de Cristo, é Deus fazendo com que a vontade dele aconteça fielmente, conforme ele estipulou e conforme ele disse que faria. E depois, nós podemos perceber que o Natal significa salvação para os pecadores. Do verso 8 ao verso 12, nós podemos ver o seguinte lá em Lucas. Ele diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrais uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. O anjo vos disse que veio o Salvador, o Messias, o Senhor. O povo, nós, homens, a criação de Deus estava totalmente perdida, estava totalmente afastada de Deus. Homens, os judeus caminhavam e seguiam as leis deixadas por Moisés, as leis deixadas por Deus, mas ainda assim eram totalmente depravados, não existia quem procurasse a justiça, porque nós não conhecíamos o verdadeiro amor de Deus, nós não conhecíamos a verdadeira graça de Deus, e nós somente nos afastávamos dele. A Bíblia diz que não existia quem procurasse o bem, não existia um homem que procurasse por justiça, e isso nos afastava cada vez mais do Senhor. Mas os anjos, aquelas que são as portas-vozes, os arautos de Deus, para trazer as boas novas, chegam para aqueles homens, e quando a graça de Deus o arrebata, na hora que a graça de Deus envolve aqueles homens, eles se enchem de temor, eles se enchem de medo, porque eles olham para dentro de si mesmo, na hora que vê aquela tão grande graça, e percebem qual é a situação dos corações deles. Eles olham para aquela graça, para aquela enormidade da graça de Deus, e percebem o quão maus eles são, e eles se enchem de temor, ao ponto do anjo olhar para eles e dizerem: não temam, porque a minha notícia é uma boa notícia para todo o povo. Nasceu o Salvador, nasceu o Mestre, nasceu o Messias, aquele que vocês esperavam, que traria salvação para todo Israel. Nasceu o Salvador. É uma boa notícia, porque ao olharmos para nós mesmos, para a nossa podridão, para nossas vidas, nós podemos ver, assim como Isaías diz lá no capítulo 59,
Isaías, capítulo 59, em 2 versos, ele resume tudo que nós podemos ver como a população, como a humanidade. Capítulo 59, no verso 3 e 4, ele fala assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas professam maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías, ele demonstra nesse trecho, quando nós olharmos para dentro desse trecho de todo Isaías, entre o capítulo 50 até mais ou menos 59 e 60, ele está falando especificamente acerca de Cristo. Ele fala sobre as dores, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre a vinda de Cristo e a atual situação que estava Israel e Judá, propriamente dita, naquele momento. E Isaías fala para aqueles homens essas palavras que nós lemos. A situação que aquele povo estava, envolto em mentiras, envolto em maldades, as mãos cobertas de sangue. Aquele povo não sabia como professava real fé acerca de Cristo. E ainda assim, o Messias veio para esse povo. Ele veio como uma mensagem de salvação para os pecadores. Aquele que esperavam para o reerguer de Israel, para trazer Israel novamente para próximo de Deus. Deus havia colocado diante daqueles homens a nova oportunidade de estar novamente com eles, de se aproximar novamente deles, e não somente através dos sacrifícios, não somente através das ordens, não somente através das leis, mas estava com eles novamente através do amor, através de Cristo, que veio para salvar a todos nós. Por isso que nós podemos dizer que Jesus veio trazer a salvação das consequências drásticas e pesadas do pecado que nós praticamos dia após dia. Então, quando nós olhamos para o Natal, nós podemos perceber que o Natal, ele é a concretização das vontades de Deus. Acontece tudo de acordo com a vontade dele. Que o Natal, ele é uma palavra de salvação para os pecadores. E que o Natal também significa adoração a Deus. Quando nós lemos o verso 13, 14 e 20 do capítulo 2, nós lemos o seguinte: e subitamente apareceu como um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem lhe quer bem. E o verso 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O povo, então, no caso simbolizado pelos pastores aqui, os israelitas simbolizados pelos pastores, eles percebem a concretização da vontade de Deus, percebem a grande salvação que vem através de Cristo, e isso não te dá outra vontade, não te dá um outro aspecto, senão a vontade da graça, senão a vontade da glória, senão engrandecer a Cristo, senão engrandecer a Deus, louvores a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqueles homens, na hora que ouviram da palavra de Deus, não souberam dizer outra coisa, senão glorificar ao santo Deus, senão perceber o quanto Deus ama o povo, que mandou mandou o seu Filho, mandou aquele que nos salvaria, mandou aquele que nos tiraria de nós mesmos, que nos afastaria dos nossos próprios pecados, que nos levaria à salvação. Assim, o Natal, ele simboliza dessas 3 formas. Ele pode trazer para nós, então, a sabedoria de que Deus faz conforme planeja, de que Ele traz a salvação como permitiu, que Ele traz a salvação como prometeu, e de que essa salvação não pode nos dar nenhum outro significado, senão a vontade de louvar e de engrandecer o nome de Deus. Não tem outra forma de louvarmos e de agradecermos a Deus, senão engrandecendo
engrandecendo o nome dEle por tudo que Ele fez nessa concretização dos seus planos. Se olharmos para todo o aspecto, todo o caminho da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós percebemos que Deus foi fazendo ponto a ponto para que chegasse a esse sinal, para que chegasse a esse momento. Tudo foi sendo desenvolvido, tudo foi criando, tudo foi caminhando para que chegasse na salvação de Cristo. Mas mesmo nesse pequeno trecho, aonde olhamos o simples fato de uma viagem de um casal que foi separado de uma cidade para outra, para formar ali a concretização da vontade de Deus, para trazer ali a salvação, e que para fosse levantado então a Deus toda a glória daquele ato, nós já podemos perceber o quão meticuloso e o quão grandioso é o nosso Deus, a ponto de desenhar todos esses pequenos detalhes, cada um desses pequenos passos. Deus, de forma soberana, cumpre o seu propósito salvífico em Cristo. Deus, de forma única e soberana, Ele consegue fazer com que a sua vontade se cumpra. Deus é Rei soberano, é Senhor sobre tudo e todos, e a vontade dEle é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Se não fosse da vontade de Deus, aquele momento em que estava passando por uma troca entre os impérios romanos, não teria feito com que fosse necessária a viagem das mulheres. Se não fosse da vontade de Deus, José não teria aceito Maria como esposa, porque Maria era uma jovem que apareceu grávida da noite para o dia, e o que possivelmente aconteceria com qualquer outra jovem naquela época seria um apedrejamento, possivelmente até a morte da mulher. Se não fosse da vontade de Deus, Cristo não teria nascido em uma manjedoura, Cristo não teria vindo pobre, nu, como foi ordenado e como foi previsto que o faria. Se não fosse da vontade de Deus, vocês não estariam aqui, anos depois, ouvindo da palavra dEle e estudando um pouco mais e aprendendo um pouco mais sobre esse pequeno trecho da história do cristianismo, desse pequeno trecho das nossas histórias. O verdadeiro Natal, ele é evidenciado através da soberania de Deus, e ele é evidenciado através da adoração a Cristo Jesus. Então, por mais que nos perdamos muitas vezes em todas essas luzes, em todos esses desejos, essas vontades, essas festas, a ceia, os presentes, a diversão que o Natal traz, nós nunca podemos esquecer de que o verdadeiro significado deste Natal é o nascimento de Cristo, que o verdadeiro significado dessas festas é a adoração a Deus pelo seu plano que foi concretizado mais uma vez. Nós não precisamos nos abster de tudo isso. Nós não precisamos abandonar então os enfeites, nós não precisamos abandonar as trocas de presentes, nós não precisamos abandonar os contos e as cantigas de Natal. Nós só podemos sempre e devemos sempre lembrar que há o motivo pelo qual tudo isso acontece, o motivo pelo qual nos reunimos em famílias da noite de um dia para o amanhecer do outro, o motivo pelo qual nós sempre planejamos com meses de antecedência um simples jantar em nossas casas, é o motivo da glória de Deus que veio através do seu Filho. E daí fica a pergunta para vocês: qual o significado do Natal de vocês? Qual será a coisa que está ocupando o lugar de Cristo nesse Natal nas suas vidas? O que tem sido mais importante para nós, as festas, os presentes, os enfeites, ou o significado da vinda do Salvador? O que tem preenchido o seu coração nesse dezembro, nesse novembro, nesse outubro, porque já tem panetone no mercado desde o final de agosto, né? O que tem preenchido o seu coração? O que tem trazido a alegria para vocês em dezembro? Se é Cristo, se é o nascimento do Senhor, glória a Deus por isso, porque você continua focado na salvação daquele que nos prometeu. Se não for, eu peço que você se ponha um pouquinho diante de Deus e pense o quanto Ele fez, o quanto Ele moveu, o quanto Ele agiu, para que possamos ter essa oportunidade de louvarmos a vida do teu Filho, a vida do Filho de Deus. O quanto Ele moveu, o quanto Ele agiu para que possamos nos reunir no dia 24 para o dia 25 e comemorarmos o nascimento de uma criança, uma simples criança,
que nasceu e foi deitado numa manjedoura envolta em panos. O quanto Deus agiu para que possamos simplesmente nos sentarmos numa ceia de Natal, juntos com a família, prontos para glorificarmos o nascimento de uma criança que nos prometeu a salvação. E assim como desde o começo nós viemos falando sobre a vontade de Deus ser soberana, se Ele prometeu a salvação, se Ele falou que vos salvaria dos seus pecados e o levaria para o céu, vai acontecer. Porque da mesma forma como Ele levou uma mulher para um alistamento masculino, da mesma forma como Ele fez com que Maria saísse de Nazaré e subisse a Belém, numa época onde as mulheres nem eram contadas como população, Deus vai garantir a salvação daqueles que o seguem. Então eu peço que vocês se coloquem de pé e vamos orar um pouquinho a Deus, a esse Cristo e ao Espírito Santo que nos acompanha todos os dias. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nossas cabeças muitas vezes não conseguem nem entender, ó Pai, o quão grandes são os seus planos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a sua vontade é soberana de tal modo que o Senhor pode mudar toda uma cultura, que o Senhor pode mudar todo um momento, o Senhor pode mudar toda uma política, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque a sua vontade é soberana do modo que faça com que a tua vontade aconteça independente do que será preciso mexer, independente do que será preciso mudar, a tua vontade será soberana sobre todos nós, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu uma tão grande oportunidade, ó Deus, de todos os anos, todos os dias, ó Deus, nos lembrarmos da salvação que o Senhor nos trouxe através do teu Filho, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, aquele que viveu, que cresceu, que passou por tudo que passamos, que sofreu tudo que sofremos, e muito mais, porque Ele sofreu também por cada um dos nossos pecados, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o teu Filho veio e obedeceu o seu mandamento, e obedeceu as suas leis, e salvou a cada um de nós, com a promessa de que estaremos contigo, ó Pai, com a promessa de que sairemos, ó Deus, desse lugar, e caminharemos com o Senhor durante toda a eternidade, ó Deus, e nós te louvamos porque podemos confirmadamente, podemos sempre, ó Deus, crer de que a sua palavra não vai falhar, e que a sua promessa se cumprirá em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e que este Natal o Senhor possa cada vez mais ampliar o seu amor em nossos corações, e que possamos, ó Deus, nesse Natal louvarmos grandemente a teu Filho, ao teu Espírito que está conosco, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nos faz fortes, nos faz cada vez mais preparados para louvar e engrandecer o teu santo nome e os seus desejos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.